Dentro das conversas que a gente vai ter sobre concurso e sobre conseguir realizar planos, eu vou contar uma história que está na Bíblia, e pode ficar tranquilo que isso aqui é uma aula totalmente laica. Ou seja, eu não vou falar de Deus nem de religião. Eu só vou usar esse livro aqui, que é a Bíblia, como uma fonte de uma história, e dessa história, sem falar de religião nem de Deus, eu vou dar algumas dicas sobre como conseguir realizar planos, como superar dificuldades. Então ouça a história e depois da história vamos extrair algumas lições dela. Essa história está em Lucas 5, quando Jesus chama os seus primeiros discípulos. Acompanha aí comigo. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão apertava em volta dele para ouvir a mensagem. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é mais fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que é o Senhor que está mandando jogar as redes, vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Muito bem, o que esse texto ensina sobre vida profissional, sobre superação e sobre sucesso? Muita coisa. A primeira coisa que ensina é que Jesus, como exemplo de profissional, era alguém focado em solução de problema. Ele queria solução de problema e não problema. Ele era focado em resultado e não em dificuldade. Eu conheço muitos professores, muitos concurseiros, muitas pessoas que, quando começassem a enfrentar o problema, usariam isso como desculpa para parar. Então Jesus poderia ter dito: esse povo é muito mal educado, eu não vou fazer nada, eu vou embora, esse pessoal não merece as minhas lições. Tem gente que é assim, mas ele arrumou uma solução. E qual foi a solução? Ele viu os barcos e falou assim: não, eu entro dentro de um barco, vou para dentro d'água e da água eu consigo falar, sem ser atrapalhado pela multidão me comprimindo. Então a primeira lição que eu queria dar para você é essa lição. Outra lição interessante que tem aqui é que aqueles pescadores não tinham pegado nada. Eles passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. Em suma, o mar não estava para peixe. Se você é alguém cuja vida não está para peixe, a situação não está para peixe, eu quero dizer para você, mesmo quando a situação está ruim, há soluções. Foque primeiro nas soluções e não nos problemas. Primeiro passo. O segundo passo é o passo desse povo. Eles não tinham achado peixe, mas eles estavam lavando as redes. Por quê? Porque eles iam pescar de novo. Não deu certo, não fez a venda, não passou no concurso, não conseguiu o que queria. Vou tentar de novo, eu vou lavar a rede, eu vou me preparar de novo para fazer outra vez. Porque pescador não desiste. Então, quando o mar não estiver para peixe, por favor, lave as redes, porque você vai ter que pescar de novo. Agora, dentro dessa lição tem outra coisa fantástica. Quando Jesus pede ajuda a Pedro, é Simão Pedro que está aqui, o Pedro poderia ter virado para Jesus e falado o seguinte: olha, você me desculpe, seu estranho, mas o meu dia está muito ruim, a minha vida está muito ruim, está tudo dando errado, eu tenho que alimentar minha família, eu não peguei nada, então, por favor, não me atrapalhe, não encha a minha paciência. Mas o que ele fez? Apesar da vida dele não estar tão legal quanto ele queria, como era possível ajudar, ele ajudou. E sem saber, quando ele teve boa vontade, ele estava preparando a melhor pesca de toda a sua vida. Tanto estava preparando a melhor pesca de sua vida, que ele, depois dessa pesca, ele mudou de profissão. Falou: vou mudar de profissão. Então, qual é a dica aqui?
mesmo que a sua situação pessoal não esteja tão boa quanto você gostaria, não perca a oportunidade de ajudar os outros. Mais uma lição. Agora vamos continuar. Vamos continuar nesse texto, que é um texto que me ensina como fazer boas pescarias. Eu não sei o que você quer pescar, mas ensina a fazer boas pescarias. Jesus, quando termina, fala assim, vai pescar de novo. E o Simão Pedro poderia ter dito assim, olha, desculpe, mas o especialista em pesca sou eu. Desculpe, mas esse não é o horário. Desculpe, mas eu acabei de tentar pescar. Desculpe, mas eu sou especialista. Mas o que ele fez? Ele falou, eu vou tentar mais uma. Ele ouviu o mestre, ele ouviu o professor, ele ouviu o sábio, ele ouviu o livro. Então eu quero sugerir a você que quando você achar que não está dando certo, pega um livro, faz um curso, vai ouvir o mestre. Mesmo que você ache que entende tudo do assunto, pode aparecer uma outra ideia. E a ideia do mestre, aí já é uma nova solução, vai mais fundo. É estudo, estuda mais. É prova, treina mais. É emprego, faz mais. É esporte, faz mais. O que ele diz é o seguinte, quando você não estiver pescando, quando não estiver achando peixe, faça um favor, vá mais fundo. Vá mais fundo. E aí, se você reparar, quando alguém não consegue pescar, mas não desiste, mas lava as redes, mas não deixa de ser útil, mas ouve os mestres, vai pescar de novo e vai mais fundo, ele, em geral, ele volta com peixe. E, normalmente, são as melhores pescarias. Você viu que eu não falei de Deus aqui, mas eu falei para você uma série de lições que essa história pode extrair para a sua vida. Se ela não está para peixe, por favor, siga esses conselhos que eu tenho certeza que você vai conseguir pescar muita coisa.